Encerrando a quarta-feira do poder da disciplina, amém? O poder da disciplina, tá bom? E eu tenho uma palavra aqui pra gente abençoada. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 9. Adriano, bota bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Marcos, capítulo 9, por gentileza. Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9. Mateus, Marcos, capítulo 9. Oi? Tá. Todos acharam, gente? Marcos, capítulo 9. O que é isso, gente? É joguinho? É comercial. Marcos capítulo 9. Adriano, pode deixar assim quando eu precisar de tu, eu falo para tocar. Eu não ensino. Marcos capítulo 9. Todos acharam aí? Eu quero falar aqui hoje sobre discipline, diga assim comigo, discipline o seu crer. O seu crer, tá bom? Discipline o seu crer. Vamos estudar então, discipline o seu crer. Marcos capítulo 9, vamos ler aqui o versículo 23 para a gente. 23, diz assim, ó. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, como o pastor tem explicado, né, eu preguei no domingo, preguei na sexta-feira, a gente tem falado sobre o verbo crer, né? Você crê. Preste atenção aqui no pastor, como eu tenho explicado. Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo de número 33, assim: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e quem estiver comigo vai vencer também. Amém? Agora, nesse mundo aqui nós vamos passar por lutas, amém? Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por adversidades. Não tem como fugir disso, né? Mas, pastor, como resolver os problemas? Como resolver os problemas que surgem na nossa vida? As batalhas que vêm na nossa jornada, como resolver esses tipos de problema? Certa feita aqui, você sabe, eu só li aqui o versículo 23, um homem trouxe a Jesus um jovem que tinha um espírito de loucura. Ele como é que se fala? Ele espumava pela boca, né? O demônio pegava ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água, né? E esse pai aqui ficou sabendo que Jesus curava, libertava. Traz até Jesus. Os discípulos que se depararam com ele primeiro não conseguiram expulsar. Aí Jesus disse o quê? O que está acontecendo, né? Jesus vai lá, os discípulos estão discutindo até com os fariseus ali. Aí o pai do menino entra. Ele diz: eu trouxe um menino que tem um espírito mudo e surdo, e esse demônio pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, e os teus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Veja que a causa daquele problema ali não foi solucionado por falta de fé. E muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. As coisas não estão andando, né, por falta de fé. Que isso, pastor? Isso não é uma ofensa para ninguém, mas é verdade. Então eu botei aqui, ó. Ao vir ao mundo, o Senhor Jesus nos ensinou a maneira de resolver nossos problemas do dia a dia e dos casos impossíveis. Quais são, pastor? Diga assim: fé e crer. A maneira que você vai resolver os seus problemas é tendo fé e crendo, ok? A maneira de resolvermos nossos problemas é manifestarmos a nossa fé no Filho de Deus, nos posicionarmos firmemente na palavra de Deus. A nossa firmeza e resistência na palavra mostra a nossa fé e o nosso crer em Deus. Pastor, como é que eu vou resolver meus problemas? Você vai resolver crendo no Senhor Jesus, crendo na palavra, tá?
E já vou te explicar mais explicitamente o que é crer, tá bom? Pastor, eu botei aqui, ó. Quem crê em Deus sustenta a palavra, agarra a palavra. Quem crê não solta a palavra. Quem crê confia no que Deus diz. Pastor, como é que eu vou resolver meus problemas? Você vai resolver se posicionando na palavra de Deus. Aquilo que a palavra revela ao seu coração, você vai crer. E pastor, o que é crer? Diga assim comigo, agarrar. Você agarra aquela promessa e não solta. Você se posiciona na palavra sem soltar. Vamos colocar aqui um exemplo. A promessa da família, eu e minha casa, acabou. Você agarra essa palavra aí, amém? Você se posiciona e você vai diante de Deus e diante do inimigo como? Senhor, está escrito na tua palavra que eu e minha casa... Então vim aqui reivindicar a salvação do fulano, do Beltrano. Você pode até falar o nome se você quiser, né? Do meu pai, da minha mãe. Senhor, eu não aceito, porque é a palavra do Senhor. Entenda bem. Então isso é crer, você não solta. E às vezes com os olhares naturais, você olha para sua família, ela está indo de mal a pior. Você olha para sua casa está desmoronando. Você olha para o seu casamento, o casamento está desmoronando. Mas você crê, amém? A Bíblia diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. É claro que nesse homem não separa, existem casos e casos, né, gente? Então, mas presta atenção, às vezes é uma luta, o marido virou a cabeça, a mulher virou a cabeça, você se agarra na palavra, você crê na palavra. Pastor, como que eu vou resolver meus problemas? Crendo na palavra, acreditando na palavra. E eu coloquei aqui, ó, é importante crer, porque o crer te faz agir de alguma forma. Escuta isso, ó. Crer te faz agir de alguma forma. O crer verdadeiro te leva a um comportamento. Diga assim comigo, o crer verdadeiro me leva a um comportamento. Quando você crê em alguma coisa, seja na palavra ou até nos problemas, que tem gente que crê nos problemas, crê na luta, né? Você vai ter um comportamento. Se você crê que não consegue, você vai agir como uma pessoa que não consegue. O crer é um comportamento. Eu coloquei tanto positivo quanto negativo. Se você crê na palavra, um exemplo, você crê que é curado, você vai agir como? Curado. Mesmo que a doença esteja no corpo. Mesmo que o doutor disse que não tem jeito. Entenda bem. Mesmo que tudo diga que não, você crê. Por você crer, você vai se comportar da maneira que você crê. Se você crê no problema, você vai viver desanimado. Se você crê que não consegue, você não consegue. Jesus disse lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. As coisas do mal também, gente. Se as pessoas crêem para o mal, elas vão viver o quê? O mal. Se as pessoas crêem no negativo, elas vão viver de forma negativa. Já viu aquela pessoa que só fala de doença, só fala de fracasso, só fala de miséria, só fala que não consegue, que está difícil, que é prova? Então, essa pessoa crê. Só que ela está crendo no positivo ou no negativo? No negativo. Então, quando você crê, você vai ter um comportamento. O que você crê no coração, você vai se comportar. Você vai se comportar, não tem jeito. Se você crê no negativo, logo eu vou ver que você é uma pessoa negativa. Por quê? Você vai se comportar desanimado. Ah, não vou hoje não. Quantas pessoas faltou? Por causa do quê, gente? Do frio, da chuva. Mas se fosse para pegar um dinheiro, elas faltavam, gente? Não faltava. Não faltava. A gente leva Jesus assim, gente. Jesus a gente leva dessa maneira. Entendeu? E é por isso que muitas pessoas não são abençoadas na igreja. Porque ele conhece mente e coração. Ele conhece mente e coração. Então, as pessoas, a maneira que você crê, você vai se comportar. Volta um pouquinho, vamos para Marcos capítulo de número 5, por gentileza. Marcos 5. Então, crer é um comportamento. Você vai se comportar da maneira que você crê, que você acredita. Se você crê no negativo, você vai se tornar uma pessoa o quê? Negativo. O teu comportamento, suas atitudes, suas ações serão de pessoas negativas. Agora, se você é aquela pessoa que crê no positivo, que crê em Deus, que crê na palavra, entenda bem, você vai ser uma pessoa que se comporta assim. Não, Deus é comigo, a vitória é minha, em nome de quem? Não tem gigante, não tem jebuseu, não tem nada, você vai ser uma pessoa positiva. Mesmo que tudo aos olhos físicos diga que não. Mesmo que tudo diga que não, você consegue ser uma pessoa positiva. Vamos lá então, Marcos capítulo 5, vamos falar de 2 casos aqui. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado,
Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Olha só que interessante, a Bíblia fala aqui, né, de um dos principais da sinagoga. Quem era? Era um religioso daquela época. Era um homem, vamos botar assim, um pastor daquela época, né? E esse homem aqui, quando Jesus surge curando, quando Jesus surge libertando, fazendo a obra, ele se ajuntava no conselho e não cria no ministério de Jesus. Mas aí, irmão, o que acontece? Quando a gente não vem por amor? Às vezes acontece isso. Às vezes tem um ditado aí que é verdade, de certa forma. Há males que vêm pro bem, gente, é verdade, né? Paulo disse isso lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem, 27, melhor dizendo, para aqueles que amam a Deus. Então, a filha desse homem aqui fica doente. Ela era uma menina de 12 anos. Ela é enferma, ela fica doente e ela está moribunda. Diga comigo, moribunda. O que é isso? Quase a morte. Já está quase se despedindo. O que esse homem faz? Ele se quebra, ele quebra o orgulho, ele quebra a altivez dele, a presunção, ele vai até Jesus. Quando ele vê Jesus, a Bíblia diz, vendo e se prostra. O que é isso? Ele se rende, mas não é mensagem para hoje. Mas o que acontece? Ele começa a orar, ele começa a clamar. E ele diz assim, venha, versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare. Qual era a fé dele? Qual era o crer dele? Ele pediu a Jesus para que fosse com ele e impusesse o quê? Você vê, ele tinha uma fé. Ele tinha uma fé. Ele tinha uma expectativa. Pastor, o que é crer? É um pensamento. Crer é um pensamento, é um entendimento. Crer, diga, é um pensamento. Qual era o pensamento dele? Que Jesus viesse sobre a filha dele e ela ia o quê? Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção, ele tinha essa com certeza que se Jesus fosse com ele e impusesse as mãos sobre a filha dele, ela iria o quê? Ser curada. Então ele cria, diga comigo, ele cria. O que você tem crido? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E eu pego uma frase do bispo T.D. Jakes, né, um dos pregadores americanos. Ele diz assim, mire as estrelas. Eu estou sempre falando isso, né? Mire as estrelas, né? Porque se ainda que você não chegue nas estrelas do lugar, você sai. Mirar as estrelas é o quê? É mirar algo impossível, algo grande, porque Deus é grande. Deus quer fazer coisa grande na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque Ele é pequeno ou Ele é grande, pessoal? Agora, você crê nisso? Você crê nisso? Você tem que crer. Você crê que Deus pode salvar a tua casa, salvar a tua família, Deus pode te curar, Deus pode te devolver vista, Deus pode crescer perna, Deus é o Deus do antigamente, Deus é o Deus de hoje? O nosso Deus não mudou, quem mudou foi o crer. Foi a nossa fé que mudou. Aleluia. E esse homem aqui, ele tinha uma fé. E olha só, versículo 24. E foi com ele. Meu irmão, Jesus vai com quem tem fé. Aleluia. Jesus vai com quem tem fé. Se você tiver fé, você arrebentou. Você vai vencer, não tem jeito. Aí Jesus vai com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Presta atenção, quando Jairo vai, acontece algo no meio da jornada. Jesus está indo com Jairo, a grande multidão, cercando ele. Havia uma mulher também que já estava desenganada pela medicina, fez tudo que podia, gastou tudo que podia, mas ela ia de mal a pior. Mas a Bíblia diz no versículo 27 que quando ela ouviu falar de Jesus, quem é Jesus? Apocalipse diz que Jesus é a palavra, o verbo se fez carne. Ela ouviu a palavra. Quando ela ouviu a palavra, Deus colocou o crer, Deus colocou a certeza, a convicção. E é um pensamento, o crer é um pensamento. Se você tocar nas vestes de Jesus, você será? Quem falou isso para ela?
Quem falou que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria o quê, gente? Curada. Fala, foi a palavra. A importância de você estar ouvindo a palavra. Porque esse crer, essa convicção, essa certeza vem ao meu coração, vem ao seu coração pelo quê, gente? Pelo ouvir. Por isso que o pastor Diego insiste, vem para a igreja, gente. Chovendo, vem para a igreja, gente. Eu estou insistindo, batendo, vem para a igreja, gente. E não existe fórmula mágica. Ouça a palavra. Ouça a palavra bem pregada, bem explicada. Você vai ter fé, você vai crescer em fé quando você ouve a... Não adianta subir monte não, hein? Jesus não disse isso. Quem sobe monte vai ter fé. Quem ora 24 horas vai ter fé. Tem que orar para teu espírito ser iluminado, teu espírito se abrir, carnalidade ser quebrada, para quando você estiver em contato com a palavra, pum, vai vir um entendimento. Diga assim, crer é um entendimento. Por que crer é um entendimento, é um pensamento? O que ela ouviu a palavra, Deus falou com ela. Se você tocar onde? Nas vestes. Então ela recebeu uma direção. Ela recebeu um discernimento. Se ela tocasse, ela seria o quê? Curada. Agora, ela recebe o entendimento. Quem crê, quem é que tem que crer agora? Era ela. Aí ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei? Curado. Se eu tão somente tocar nas vestes, serei curado. Lembra lá? Coloca aqui para mim, quem está na mídia? Renata? Renata, coloca aí, 2 Coríntios 4,13, por gentileza. 2 Coríntios 4,13. Coloca no telão aí para você ver. Quando ela colocou, lê, gente, por favor. Eita. Olha o que o Paulo está dizendo. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. O que é a fé? É você crer e... Você crê e... Eu creio que sou curado e falo... Eu creio que sou rico, sou próspero e falo que sou rico e próspero. Eu creio que sou mais que vencedor, porque, presta atenção, não é um coach aqui. Pastor, o senhor está sendo coach? Não tem nada a ver com coach, é a palavra. Romanos 8,37, sobre todas as coisas sou mais que vencedor. Filipenses 4,13, tudo posso? Confissão positiva, né? Tem alguns teólogos aí que ficam chateados com a igreja, aí chama a gente de neopentecostais, chama a gente de uma porção de coisas que eles inventam. Nós somos pentecostais. Aleluia! Quem aceitou Jesus, irmão, falando em línguas ou não, rodando ou não, é pentecostal. Só que aí o homem botou isso, é neopentecostal, você é pentecostal, você é tradicional. Meu irmão, isso é tudo coisa de homem. Diga amém. Isso é tudo coisa de homem. Jesus não inventou nada disso. O homem bota a mão, ele começa a inventar. Tu é neopentecostal, porque você prega a teologia da prosperidade. Então Jesus era o quê? Neopentecostal, porque ele pregava a cura, confissão positiva, porque dizia, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curado. Provérbios, capítulo número 18, 21. A morte e a vida estão no poder, e o que bem utiliza comerá de seu fruto, gente. A palavra tem poder. Eu criei. Você vai falar o que você crê. Aleluia. Se você crê que é doente, tu fala que é o quê? Doente. Se você crê que não consegue, você vai dizer o quê? Agora vamos substituir isso aí pelo crer verdadeiro, de bíblico. O que é crer, pastor? É você não ver, mas você falar, eu sou abençoado. Glória a Deus. Dando tudo errado, a vitória é minha. Aleluia. Hoje eu estava até cantando louvor aqui, não sei se você vai lembrar, Adriano. O Adriano, gente, é um amigo da antiga. Depois eu vou apresentar ele para vocês. Presta atenção. Eu estava cantando assim, ó. Se a gente colocar... Quem sabe essa? A nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. Fala assim pro seu irmão agora. Vai dar tudo certo. Ô, glória! Vai dar tudo certo. Fala assim agora, já deu tudo certo, porque a gente colocou o quê? A nossa pregação. Vai dar tudo certo. Ô, glória, diga amém. Eu criei. O que você crê aqui no espírito, na alma, é o que vai sair da sua boca, e o que sai da sua boca é o que vai acontecer. Aleluia! Tudo é possível àquele que crê. Se creres, Jesus falou para Maria e para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Então presta atenção, meu irmão. Essa mulher dizia, e ela tocou.
Ela tocou nas vestes de Jesus. E o que aconteceu? Foi sarada, porque ela creu. Vai acontecer contigo conforme você crê. Aleluia. Se você crê curado, você é curado. Se você crê que é abençoado, você é abençoado. Se você crê que é próspero, você é próspero. Se você crê que é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Vamos lá. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Fizeram algo diferente. Quando você crê, você faz algo diferente. Quando você crê, o culto, você entra numa dimensão do culto que pode ter 5 pessoas, uma pessoa. Aonde estiver 2 ou 3, eu estou. E ele está para quê? Para fazer milagre. Ele está para quê? Para resolver teu problema. Ei, gente, a nossa vinda aqui não foi a história da carochinha. Saiu de casa por causa de quê? Pastor Diego está aqui por causa de quê? Nós viemos aqui para resolver problema, diga amém. Nós viemos aqui para ser abençoado, completo, salvo, próspero. A bênção de Deus, ela é completa. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. E olha só. Versículo 31. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a minha fé te curou. Foi a minha fé que ele falou? A tua? O teu crer. O teu acreditar. Oh, glória. Vai acontecer conforme você acredita, meu irmão. Olha, eu não estou pregando aqui hoje só para vocês, não. Tem gente lá fora nos telões. Eu já estou pregando no mundo todo. A igreja do avivamento já está no mundo. Porque isso é fé. Fé é o que você não vê, mas crê. Fé é o que você não sente. Porque tem gente que vive de sentimento. Ai, não estou sentindo. Ai, eu não estou. Ai, pastor, eu sonhei que vai dar tudo errado. Você não vive de sonho. Você vive pela fé. Aleluia. Quem tem fé, diga amém. Amém. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz ser curado deste mal. Quem está ali nesse meio vendo tudo? Não, Jairo. Quem vai por trás de Jairo? Quem vai atrás de Jesus? Jairo. E no decorrer da jornada, eu acredito que ele fala: meu Deus, essa mulher parou aqui agora. Imagine, parou tudo. Eu preciso ir lá, minha filha está em casa. Hã? Mas preste atenção, às vezes Jesus vai te dar uma parada para aumentar a sua fé. Aleluia. Porque testemunho glorifica a Deus e ele aumenta a sua fé. Enquanto Jairo está ali, ele viu que essa mulher foi o quê? A fé dele o quê? Aumentou. Aleluia. Glória a Deus. Deus nessa noite está aumentando a nossa fé. Quando Deus trabalha na igreja por fé, se hoje eu estou falando de fé, é porque Deus quer fazer milagre no nosso meio. Porque sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. É pela fé. Deus está nessa noite despertando a sua fé, despertando o seu crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: continua crendo porque vai acontecer. Não desanima porque vai acontecer. Vai buscando que vai acontecer. São nesses cultos aqui, presta atenção, são nesses cultos que é diferenciado os valentes e os que não são. É nesse culto que a gente vê quem vai ser abençoado e quem não vai ser, porque é vento, é chuva e os fracotes ficam. Os valentes vêm. É nesses cultos. Eu cheguei aqui, irmão, porque a gente ia com pé d'água. A gente estava na igreja, a gente estava na igreja 3, a gente estava na igreja 4, Quantos da minha época ficou no meio do caminho? Mas eu e a pastora vencemos. Por que vencemos? Porque a gente acreditou no pastor. A gente acreditou. Crê nos seus profetas e prospera. Eu acreditei, eu agarrei, eu criei na palavra. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu comecei numa igreja menor do que o altar. Eu sempre falo isso para vocês. Hoje eu já estou aqui numa que cabe 300. Já somos 2 congregações. Mas para mim isso aqui era um impossível. Não, você não entendeu. Vou repetir. O que eu estou vivendo hoje aqui era impossível alguns anos atrás. Eu nunca imaginei que eu estaria em frente à Caixa Econômica numa igreja grande. Isso para mim, numa igrejinha pequena, que quando eu entrei era uma alma, depois de uma alma ela foi embora. Fiquei sozinho. Quantas vezes eu pregava? Vamos ficar de pé, pessoal? Aplauda Jesus. Não tinha ninguém no culto. Era só eu, vivendo pela
enxergando ali aquelas cadeiras brancas, enxergando, aqui tem um povo. E eu aplaudo a Jesus. E quem passava, você acha que eu não vinha aquele constrangimento? Pô, o pessoal lá fora vai achar que eu estou o quê? Maluco, fazendo culto sozinho. Mas eu estava vivendo e Deus me levou lá para exercitar a minha fé. Hoje nós pagamos aqui 4 mil de aluguel, era 5, a gente conseguiu abaixar para 5. Entenda uma coisa, se eu não consigo, qual é o nosso sonho aqui do avivamento? Um tempo para 10 mil? Tudo é possível ao que crê. Fala assim, Deus vai te deixar bem vivinho, fala. E você ainda vai patrocinar essa obra. E a gente vai ver que vai se cumprir em nome de Jesus. Porque tudo é possível àquele que crê. Pastor, o senhor está sonhando muito alto. Bem-vindo à escola da fé. Bem-vindo ao avivamento, porque aqui a gente só sonha grande. Sonhar pequeno e grande dá o mesmo? Trabalho. Dá o mesmo trabalho. Hã? Então veja só, Jairo está ali. E olha só, agora, fala assim, vai ficar ruim agora, hein? Quer ver? Olha só. E estando, 35, vai lá, Adriano, vamos lá comigo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está? Para quem fada mais mestre? Caramba, diga caramba. Olha para cá, o cara vai até Jesus, se humilha, roga, tá indo com Jesus. Jesus disse, vamos lá. No meio do caminho acontece essa trajetória aqui da mulher do fluxo do sangue. E quando Jesus acaba de curar a mulher, vem a notícia, tua filha não está mais moribunda, morreu. E os fariseus ainda disseram assim, os principais da sinagoga, para que tu incomoda mais o mestre? Já era, acabou. Fala assim, acabou. Quando Jairo, olha para cá, recebe aquela palavra, automaticamente ele recebe, como diz aí, né? Como é que é? Um balde. Às vezes isso acontece com a gente, não é, gente? A gente começa a vir na igreja, faz campanha, dá o dízimo, dá oferta, começa a fazer tudo certinho, luta para fazer tudo. Aí você pensa, eu vou ser a bênção, de repente vem o quê? Uma má notícia, uma tragédia, vem uma decepção, vem alguém falando de você, vem alguém que não acredita em você, vem alguém que faz fofoca com o teu nome. Chegaram um grupo de pessoas e disseram, acabou! Já era, Jairo! Sua filha morreu! Deixa Jesus! Acabou! Não precisa mais de culto! Não precisa mais de campanha! Esquece a igreja do pastor Diego! Vai lá para a igreja não! Não vem esses pensamentos, gente? Não está adiantando? Meu Deus! Fala assim, mas Jesus está comigo. Quem foi com Jairo? E olha só o versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas disse ao principal da sinagoga, não temas. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Crê somente. Aleluia! Não temas. Crê somente. Glória a Deus! Aleluia! Jairo, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Jairo, para mim nada é. Se você veio crendo, vai até o fim crendo, Jairo. Mas pastor, piorou. Pastor, embolou mais. Deus está dizendo, não temas. O que é isso? Não desanime. Não entregue os pontos. Não jogue a toalha. Não pare de sonhar, porque tudo é possível ao que crê. Não temas, Jairo. Crê somente. O que é isso? Jairo, olha para sua filha de pé. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e o que, gente?
João, irmão Tiago. Aqui eu tenho uma palavra para você. Ande com pessoas de fé. Sabe qual é o teu problema? Que você traz pessoas pessimistas para o seu lado. O pessoal que é da minha equipe não pode ser pessimista comigo. Meus membros não podem ser pessimistas. Quem crê que a gente vai comprar esse lugar aqui? Aleluia. Essa é a nossa fé. Vamos comprar esse lugar. Todo lugar que a gente pisar a planta dos nossos pés é o quê? Pastor, impossível. Crê somente. Aleluia. Deus não me chamou para mais nada. Crê somente. 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 Ei! Afasta pessoas pessimistas e negativas da sua vida. Ande com pessoas que vão te apoiar no teu projeto. Anda com pessoas que te colocam lá em cima. Que você apresenta o projeto. Você está doido, rapaz? Pastor, vai abrir mais uma igreja? Tá maluco, pastor? Já tá uma luta essa aqui. Ele só leva quente Tiago, Pedro. Presta atenção, porque era dos 12 discípulos, eram os 3 que acreditavam mais. Imagine se ele leva Tomé para fazer um milagre de ressurreição. Como é que é a fé de Tomé, gente? Tomé é aquele que só acredita vendo. Não dá para levar Tomé. Olha para cá. Existem certos tipos de etapas e níveis que você vai, que não vai todo mundo. Outra coisa, fala assim para o seu irmão, para de dar justificação para todo mundo. O mistério é contigo, é você e Deus. Aleluia. Pô, o Guichô conta que Deus mandou ele abrir mais uma igreja lá na Coreia para tantos membros, ele não tinha dinheiro. Ele caiu no conto de acasos e casos, a gente sabe, a gente entende isso. Ele foi consultar, ele tinha 600 obreiros. Deus tinha falado para ele, abra mais uma igreja. Ele foi consultar os obreiros jogou tudo ele para baixo. Você tá maluco, pastor? Você tá doido? Aí ele ficou angustiado, foi chorar. Ele, Senhor, o que houve? Meus obreiros não me apoiou, e agora? Aí Deus falou assim para ele, quem mandou você falar com teus obreiros? Eu mandei você abrir a igreja, não mandei você consultar o obreiro. Vai e abre a igreja. Ele, obrigado, Senhor, pediu perdão, enxugou as lágrimas, abriu e deu tudo certo. Tem coisas que é você e Deus, não adianta. Porque vai vir gente que não está no mesmo nível de quê, gente? De fé. Continuando. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está, mas dorme. Mas humanamente falando, a menina estava o quê? Não, humanamente falando, morta. Mas Jesus disse, ela dorme. O que é isso? Jesus está facilitando o milagre. Jesus está tirando a morte para dar vida. Então ela está dormindo, fica mais fácil. Ele está chamando a existência aquilo que não é. Pastor, o que é crer? É chamar a existência aquilo que não é como se fosse. Aleluia. Ela não morre. Humanamente falando, dorme, está morta. Mas Jesus, dorme. Só vou catucar, ela vai. Fica mais fácil. Facilita teu caminho crendo. Para de ficar falando o que você vê e começa a falar o que você crê. Como é que está tua família? Abençoada. Como é que está teu filho? Abençoado. Aleluia. Preste atenção também. O que tinha na casa? Diga choro. Diga alvoroço. O que é alvoroço? Diga desespero. Olha para cá. Quando o crer sai, o medo entra. Quando a fé sai, o desespero entra. Se você é uma pessoa que não crê, você vai viver alvoroçada, pranteando, chorando, enlutado. Tem cristão que só sabe falar de luta e de prova. Ele não fala uma vitória. Como é que tá você, irmão? Ai, pastor, tô fraco. Todo dia tá fraco. Ai, tô fraco. Dá até para ele cantar, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É negativo, é pessimista. Quando o crer sai, o choro vem. A fraqueza vem, o alvoroço vem. Jesus disse, por que vocês estão alvoroçados? A menina não dorme, a menina não está morta, ela está
Dormindo. Aí olha só o que aconteceu, gente. Vamos lá. 40. O que fizeram com Jesus? Tira pessoas da tua vida, irmã. Tem pessoas que têm que sair. Tem pessoas que têm que sair. Às vezes até da igreja. É pedra de tropeço. É zombador. Deus ouve conversas que a gente não ouve. Deus sabe quem é contigo, Deus sabe quem é por você, Deus sabe quem vai te apoiar e Deus sabe quem vai te apunhalar e vai atrapalhar você. Jesus disse, a menina está dormindo. Riu-se dele. Esse cara está maluco. É você apresentando o teu projeto, a tua fé e os outros rindo de você. Você é maluco, rapaz. Você está doido. Aí o que Jesus fez mais uma vez? Ó. Ele tendo-os feito... O que Jesus fez? Os incrédulos vai para onde? Vaza. Fica só quem crê. Quem ficou? Tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina o quê? Quem foi que foi com ele? Pedro, Tiago e... Quem viu Jesus na transfiguração no monte? Pedro, Tiago e João. Viram coisas que os outros discípulos não viram. Quando você crê, você vê o que ninguém vê. Aleluia. Vou repetir. Quando você crê, você vê o que ninguém vê, pessoal. A pessoa que vive na carne, a pessoa que vive com os olhar carnal, ela está aqui. Quem crê já está lá na frente. Aleluia. Quem crê enxerga o sobrenatural. E tomando a mão da menina, isso aqui que me marcou. Tomando o quê, gente? Disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, lê. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Qual foi a fé de Jairo? Vem. Você vê que Jesus podia chegar lá. Menina, levanta. Lázaro ele só chamou. Lázaro, vem para fora. Ele teve que cumprir a fé. Deus vai agir conforme você crê. Aleluia. Você crê que é pobre? Vai ser pobre a vida toda. Você crê que é doente? Vai ser doente a vida toda. Você crê que é o fraquinho, o patinho feio da família? Você crê que nada acontece, que Deus é mau, que Deus não te vê? Você crê nessas coisas aí, essas coisas do mundo? Pastor, eu creio que doença não dá imposto. O que você está dizendo? Doença tem que dar em mim. Vem doença, vem em mim. Então você mesmo está assinando a sua derrota. Agora, se você crê, eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que eu sou próspero, eu creio que eu sou curado, eu creio que tudo posso naquele que me fortalece, eu creio que eu vou entrar naquela empresa, eu creio que a porta vai abrir, eu creio que o milagre vai acontecer. Hoje está mal, mas vai melhorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você crê, Jairo, vai acontecer. Como é que você crê? O que você não pediu, põe. Jesus impõe as mãos sobre a menina. Talita cumi, menina, levanta-te. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles ficaram assombrados. Ei, se prepara porque tu vai ficar assombrado com o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ficar impactado com a virada que Deus vai te dar. Olha, eu vim aqui nessa noite como profeta para te dizer, entramos em um novo ciclo, falta 6 meses para acabar o ano, mas nesses 6 meses nós vamos ficar assombrados com aquilo que Deus vai fazer. Diga, eu creio, pastor. Pastor, o que te motiva, olha para cá, não é o que você vê, mas sim o que você crê. O que tem que te motivar não é o que você vê. Se eu olhar para esses bancos vazios, eu fico feliz ou triste? Triste. Porque eu estou vivendo de quê? Mas se eu viver da fé do coração, do Espírito, e crer que já está tudo o quê, gente? Crer é do coração, crer não é da vista. O que te motiva não é o que você vê. O que você vê é desemprego. O que você vê é a doença. O que você vê é a luta. O que você vê é o fracasso. Mas eu te pergunto, o que você crê? Como você crê no seu marido? Como você crê nos seus filhos, nas suas finanças? O que você crê até dia 31 de dezembro? Derrota, fracasso, mesmice,
é o que vai acontecer. Mas se você crer, eu creio, pastor, vai ter virada na minha vida. Vai ter vitória, vai ter resposta. Porque Deus falou. Diga, o crer se agarra na palavra. Olha para cá, essa aqui também é forte, ó. Crer é visualizar o sobrenatural. Crer é passar por cima das circunstâncias. Crer é não desanimar. Crer é se enxergar como tal. Ei, como você se enxerga? Derrotado, fracassado, desempregado, falido? Não! Se enxergue como Deus enxerga você. Pastor, como é que Deus me enxerga? Próspero, rico, abençoado, mais que vencedor. Não aceite nada mais, nada menos do que isso. Creia nisso. Mas pastor, minha vida está uma desgraça. Não fique com o que você vê, fique com o que você crê. Glória a Deus. Aleluia. Fique com o que você crê. Não fique com o que você sente, com o que você vê. Pastor, estou sentindo que as coisas não vai dar certo. Está amarrado esse sentimento. Eu não vivo por isso, eu vivo pela palavra. Aleluia. E a palavra de Deus diz, só vai melhorar. Pode estar caindo chuva, canivete, pode estar dando tudo errado, a menina pode estar morta, mas você vai dizer, a menina está morta. Não, ela dorme. O que é crer? Olha, essa aqui é interessante, ó. Pega isso aqui para a tua vida, isso aqui que me chamou a atenção, ó. Crer é você se opor contra aquilo que se vê. Diga-se comigo, crer é se opor contra aquilo que eu vejo. O que Jesus via na Talita? Vamos botar aqui o nome dela, 6 Talita. É menina, né? Mas vamos botar Talita o nome dela aí. Vamos dar um nome para essa menina, Talita mesmo. Como é que ela estava humanamente falando? Viva ou morta? Mas o que Jesus disse? O que é crer? É lutar contra aquilo que diz que você é derrotado. É doente? Não, sou curado. É fraco? Sou forte. Não vai conseguir? Já consegui. Tá dando? Crer. Seu Henrique, crer é lutar contra aquilo que querem me impor. As circunstâncias estão dizendo todos os dias que a gente acorda, mais um dia, mais uma rotina, tua vida é a mesma, nada acontece, tu ora, tu jejua, tu faz tudo certo, o capeta vem, os demônios vêm, e aí você tem que lutar. Satanás, este é o dia que fez o Senhor, por isso eu me alegro, hoje é o dia da minha vitória. Crer é lutar contra a evidência. Crer é lutar contra o que se vê. Está morto, está vivo. O médico vai dizer, morreu. Se dependesse da minha fé com o meu cunhado, ele estaria vivo, da nossa fé aqui. Porque a gente chegava lá, o médico dizia, piorou, não tem jeito. Eles falavam uma porção de coisa. Eu dizia, vamos até o final. Mas tem coisas que dependem da pessoa. Se dependesse da minha fé, da nossa fé aqui da igreja, o meu cunhado estava vivo. Mas era um tratar dele com quem? Aí são outros planos de Deus com a pessoa. Mas no tocante, quando é você. Eu estou lendo até um livro do Kennedy Hagin e falei para mim, tem coisas que... Até o Kennedy Hagin falou, ó, até pelo filho, quando o filho é de maior, os pais às vezes não vão poder intervir. Porque ele já tem responsabilidade espiritual para lutar por ele. Os pais só têm autoridade sobre os filhos enquanto eles estão o quê? Pequeno. Amanhã eu posso ser pastor, eu posso ser pai, ter um filho e ele ir para o inferno, sim ou não, gente? Mas eu orei, guiei ele no caminho de Deus, mas ele decidiu ser um traficante, ele tem livre arbítrio. Ah, mas o senhor errou. Não errei, ele que quis, ele fez a escolha dele. Agora, no tocante à minha vida pessoal, tudo que eu crer, meu irmão, e é a vontade de Deus, vai acontecer. Crer, grava isso, eu encerro aqui. Crer é você se opor contra aquilo que se vê. A menina estava o quê? Mas Jesus falou o quê? Dorme, está vivo. Então, o mundo está dizendo, já era, Jesus. Já era, não. Tem jeito. Deus te trouxe aqui para te dizer, tem jeito. Fala para o seu irmão, tem jeito. Tem vida. Fica de pé aplaudindo o nome do Senhor Jesus.
Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Pode encerrar, Jefté. Vamos orar. Tem vida. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Diga, eu sou próspero. Eu sou próspero. Sou curado. Eu sou curado. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Diga, tudo posso. Tudo posso. Naquele